Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Crisson em direto e voltamos novamente aqui à Crisson para falar sobre os mitos que existem sobre o tema da meditação, ok? O mito que nós vamos falar hoje é, como já devem ter visto que está escrito, é sobre meditar é diferente de refletir, ou seja, meditar é diferente de pensar. É sobre este mito que nós vamos falar hoje, sobre esta confusão que as pessoas têm sobre o que é meditar, o que é que realmente é meditar. Olá, boa tarde, eu não consigo ver quem é que está a ver, mas seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu vou só esperar mais um pouquinho para ver se chegam mais algumas pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Sílvia, estou aqui em direto da Crisson e estou aqui, como prometido, pela terceira vez, para desmistificar aqui o tema meditação, o que é esta prática, que mitos e tabus é que existem à volta desta prática. E estou aqui para auxiliar as pessoas a tentarem desmistificar um bocadinho e simplificar para que possam entender o que é a meditação e para que possam usá-la da melhor forma possível na vossa vida. Eu sou a Sílvia, sou a professora de meditação, neste caso músico-meditativa, aqui na Crisson. A musico-meditativa é uma técnica que une meditação e musicoterapia e pronto, sou professora aqui na Crisson e estou aqui para vos ajudar e orientar. Falando sobre o nosso tema de hoje, entretanto as pessoas vão chegando, estejam à vontade para comentar, para partilhar, para tirar as vossas dúvidas também. O tema de hoje é: meditação é diferente de refletir ou pensar. Ou seja, muitas pessoas usam esta expressão popular que é: eu vou meditar sobre o assunto. Ou seja, quando nós estamos a falar sobre eu vou meditar sobre o assunto, normalmente nós estamos-nos a referir de uma forma inconsciente, não é? Nós estamos a dizer essa palavra, mas inconscientemente é o que essa palavra quer dizer, que nós vamos refletir sobre o assunto, que nós vamos pensar sobre o assunto. Então, aqui à partida, quando nós dizemos vou meditar sobre o assunto, já estamos a criar uma certa confusão sobre o que é meditar. Vamos entender um pouquinho o que é meditar. Meditar é completamente o oposto de pensar ou de refletir, ok? Eu já vou explicar um bocadinho mais à frente sobre este tema mais específico. Mas é importante ter em mente que meditar e refletir são coisas opostas. Eu vou fazer aqui um à parte que, quando eu fiz o meu estudo de investigação na Universidade de Aveiro sobre a técnica musico-meditativa, nas minhas investigações, eu tive de definir o que era meditação. Então, fui buscar diferentes definições que existem por diferentes autores e, inclusive, fui ao dicionário. É engraçado que no nosso dicionário português nós vemos que meditar é como se fosse pensar e refletir. Mas meditar é a técnica, ok? É a técnica que nós usamos para entrar num estado meditativo. E este estado meditativo é o oposto de refletir ou de pensar. Eu vou falar de uma forma simples, mas cientificamente o que é que isto quer dizer na nossa mente e no nosso cérebro. Ora bem, vamos aqui pelo início. Vamos começar por falar sobre o que é pensar. O que é que acontece ao nosso cérebro quando nós estamos a pensar? O que acontece ao nosso cérebro é que ele está a produzir ondas cerebrais, ou seja, impulsos cerebrais, ou seja, sinapses cerebrais. E ele está a produzir cerca, se nós estivermos aqui a pensar
o normal, de uma pessoa normal sem estar muito confusa, sem excesso de pensamentos, somente concentrados, por exemplo, a aprender, como vocês estão neste momento. Então nós estamos a produzir no nosso cérebro, por segundo, cerca de 12 a 20 impulsos cerebrais por segundo. Ok? Então o que é que acontece? O meu cérebro está aqui a enviar estes impulsos nervosos, ok? De uns neurónios para os outros, que isto são os impulsos cerebrais, que são gerados pelo pensamento. Então, quando nós estamos a pensar, como está agora aqui a acontecer, que é este pensamento de aprendizagem, nós estamos a impulsionar o nosso cérebro com cerca de 12 a 20 impulsos por segundo, ok? Se nós formos um bocadinho mais além, ou seja, se nós formos um bocadinho mais confusos a nível de mente, um bocadinho mais agitados, um bocadinho mais preocupados, então o nosso cérebro vai começar a produzir 20 a 30 impulsos por segundo, ok? Ou seja, o meu cérebro está aqui 20 a 30 impulsos por segundo, ou seja, 20 a 30 comunicações que existem no nosso cérebro por segundo, que é o pensamento. Se nós estivermos ainda mais agitados e se nós formos uma pessoa bastante agitada, com pensamentos bastante agitados mentais, ok? E estou a falar já aqui de um extremo, de uma pessoa completamente estressada a nível mental, com uma agitação mental muito grande, nós estamos a falar entre 30 a 40 impulsos cerebrais que existem no nosso cérebro quando estamos a pensar com essa agitação tanta. Este tipo de impulsos cerebrais que eu tenho vindo a falar são as ondas beta. As ondas beta de baixa dimensão, média e alta dimensão. Ou seja, quando nós estamos nas ondas beta de alta dimensão, que é dos 30 aos 50 impulsos por segundo, o nosso cérebro pode atingir o colapso. Ok? E quando atinge o colapso, normalmente o que acontece com o nosso cérebro quando atinge o colapso, nós percebermos o que é que eu estou aqui a falar, é quando nós temos a chamada branca, ok? Quando temos aquelas... eu de repente queria me lembrar tanto daquilo, mas o meu pensamento, o meu cérebro está tão agitado, com tantos pensamentos, com tantas sinapses por segundo, que ele bloqueia. E este bloquear é diminuir drasticamente os impulsos cerebrais por segundo, as nossas ondas, diminuir os nossos pensamentos, para que ele se possa tranquilizar um pouco, focar naquilo que nós queremos encontrar, qual é o objetivo, e aí a chamada branca. E quando temos esta chamada branca, ou seja, a mente acalmou para que ela pudesse encontrar aquilo que nós procurávamos, ok? Então, eu acho que toda a gente já passou por isto, que é a branca. É preciso entender que quando nós estamos neste estado de agitação mental extrema e o nosso cérebro entra num estado de branca, ele está a dizer que nós precisamos de parar. Esta branca não é propriamente um estado meditativo e eu já vou enquadrá-la agora aqui, ok? Então, vamos entender. Eu até agora falei das ondas beta, que é as ondas que têm pensamentos, que têm reflexão. Ou seja, quando eu estou a pensar, quando eu estou a refletir, eu estou em ondas beta do meu cérebro. No geral, eu estou de 12 a 50 impulsos por segundo a criar no meu cérebro. Okay? Isto, pensamento, reflexão. Quando eu começo a praticar, por exemplo, yoga, por exemplo, quando eu começo a criar músicas, quando eu desenho, quando eu pinto mandalas, ok? O meu cérebro vai começar a focar-se só naquela atividade e eu vou começar a limpar o excesso de pensamentos que existem na minha mente e eu vou entrar então num estado que é o chamado estado alfa, onde eu produzo entre 8 a 12 impulsos cerebrais por segundo. E este estado alfa é também o estado que eu falava há pouco, que é o estado quando temos a tal branca. Quando temos a tal branca, nós entramos no estado alfa, que é nós estamos focados numa tarefa, com um corpo ativo nesta tarefa, ok? E a mente mais tranquila para conseguir concretizar a tarefa com tranquilidade. Este estado alfa também é muitas vezes conseguido quando nós temos
temos tantas preocupações e ai, não sei o que é de fazer, tenho aquele problema para resolver, não sei o que é de fazer, e de repente, quando eu estou distraído com outra coisa qualquer, ok? A minha mente acalma a preocupação e de repente, tive uma luz, ok? E neste momento em que nós dizemos, tive uma luz, é o momento em que nós estamos a entrar num estado alfa, porque nós diminuímos o excesso de pensamentos, o excesso de preocupações, focamos-nos numa tarefa ou distraímos-nos das preocupações e demos espaço a que o nosso cérebro se focasse naquilo que era importante, naquela solução tão importante que nós queríamos para aquele momento. Ok? Eu espero que estejam a entender até aqui. Isto, ondas alfa. Quando eu começo a praticar meditação, quando eu estou a trabalhar com hipnose, quando eu estou num sono bem profundo, atividades de relaxamento profundo, então, quando eu começo a praticar estas práticas com maior regularidade, inclusive o yoga também, tai chi também, embora numa vertente um pouco mais diminuída, mais calma, onde o meu corpo não está em movimento, o meu corpo está parado e relaxado, ok? Então a minha mente começa a relaxar um pouquinho mais também. Ou seja, quando eu não tenho esta preocupação, quando eu estou focado, por exemplo, imaginemos na minha respiração, ok? Quando eu estou num sono bem profundo, ok? Os meus pensamentos diminuem também e eu consigo entrar aqui num estado que se chama o estado Theta, ok? Então, vimos aqui a descer do estado Beta, entre 12 a 50 impulsos por segundo, sinapses que são feitas no nosso cérebro, e aqui temos o pensamento, o excesso de pensamento. Depois vamos para o estado alfa, que é um estado abaixo, no sentido de impulsos por segundo, ou seja, no sentido de pensamentos. O nosso pensamento reduz entre 8 a 12 impulsos por segundo. Este estado alfa é conseguido em práticas como tai chi. Eu já consigo entrar num estado Theta, ok? O estado Theta que são entre 4 a 8 impulsos cerebrais por segundo, ok? Finalmente chegamos àquilo que eu queria falar, que é o estado meditativo. O estado meditativo é quando a nossa mente diminui para 0,5 e 4 impulsos por segundo, ok? Não há realmente este pensamento. As únicas sinapses, ou seja, as únicas ondinhas que o nosso cérebro produz, as únicas comunicações entre os neurónios que o nosso cérebro produz, é simplesmente a funcionalidade do nosso corpo. Ou seja, quando nós entramos num estado meditativo, com práticas de meditação, ok? O nosso corpo está muito relaxado, a nossa mente está muito tranquila e o nosso cérebro está a funcionar para manter os órgãos do nosso corpo a funcionar. Este estado meditativo não há pensamento. A única coisa que há é consciência, ok? Eu sei que eu sei porque eu fui para uma sala ou fui me deitar no sofá e fui iniciar a minha prática de meditação. Ou seja, eu Sílvia, sei que fui praticar a meditação, ok? Mas quando eu estou no estado meditativo, eu não tenho a percepção que eu estou lá. E eu só tenho a percepção que estou no estado meditativo quando sair dele. Porque no estado meditativo não existe julgamento, não existe comparação, não existe reflexão, não existe pensamento. O estado meditativo é a plenitude da mente. É a plenitude da mente, a limpeza da mente, neste caso, e a funcionalidade somente do nosso órgão, que é o cérebro, para que consiga manter as nossas funcionalidades do corpo, os nossos órgãos. Por isso é que aqui é agora uma à parte. Se nós praticamos meditação regularmente e nós conseguimos este estado meditativo regularmente,
nós vamos conseguir para o nosso corpo que neste estado meditativo ele se regenere com maior facilidade, porque o cérebro não vai estar preocupado ou distraído, digamos assim, com os pensamentos e com as preocupações. Então o nosso cérebro neste momento, no estado meditativo, ele vai estar preocupado somente em pôr o nosso corpo a funcionar. Então, se houver algum desequilíbrio, mais rapidamente ele se regenera. Por isso é que as pessoas que praticam meditação, técnicas de relaxamento mais profundo, ou técnicas de meditação, sejam elas ativas, passivas, formais ou informais, são pessoas que têm um sistema imunológico muito mais forte. Porquê? Porque elas dão espaço ao corpo para ele se regenerar por ele só. Ok? Mas pronto, isto é outro tema que eu irei falar numa próxima vez. Eu espero que tenham entendido o que é este estado meditativo e quão diferente ele é do estado de reflexão e de pensamento. São completamente dois estados opostos. E este estado meditativo é conseguido realmente com técnicas de meditação. E aquela velha frase que as pessoas dizem, meditar é deixar de pensar. Sim, meditar, cientificamente, meditar é deixar de pensar. Meditar é deixar que o pensamento não ocupe o nosso cérebro, o nosso músculo, e deixar que o nosso cérebro faça as funções normais do nosso corpo. Nós não estamos a dormir, nós estamos despertos e ativos, ou seja, nós estamos despertos, mas nós não estamos em movimento, ok? Nós não estamos preocupados, nós estamos com a mente completamente relaxada e estamos a aproveitar aquilo que se chama um momento presente, que as pessoas tanto falam, a atenção plena, o momento presente. Nós, no momento, no estado meditativo, estamos somente a vivenciar aquele momento, o momento presente. E quando tu tomas... Ei, eu estava num sítio tão lindo. Quando isto acontece, porque as pessoas que meditam, eu, pronto, tenho alguma experiência e também não só a minha, mas como os meus alunos, uma das coisas é, eu estava num sítio tão lindo. No momento em que eu digo, ou mesmo dentro da prática, a fazer meditação, eu mentalmente digo, eu estava num sítio tão lindo. Este momento eu já saí do estado meditativo. Neste momento eu já entrei numas ondas teta, onde pode haver a consciência sem o julgamento e sem a comparação. Ou seja, eu tenho consciência do que está a acontecer ali e já estou a colocar o meu pouquinho pensamento. Então, neste momento eu já saí do estado meditativo. É difícil defini-lo. É difícil eu explicar para vocês que se calhar não são praticantes de meditação o que é que eu estou aqui a falar, mas penso que tenha sido a melhor forma de vocês perceberem que refletir e pensar é o oposto de meditar. Meditar é libertar a mente, é libertar o cérebro, meditar é libertar o cérebro do excesso de pensamentos. Refletir e pensar é usar o cérebro para criar pensamentos. Então são duas coisas opostas, ok? E era este mito que eu queria descodificar hoje, esclarecer hoje com vocês. E vamos tentar que a partir de agora, em vez de nós dizermos vou meditar sobre o assunto, vamos começar a corrigir, porque na realidade nós não vamos meditar sobre o assunto. Nós vamos refletir sobre o assunto, nós vamos pensar sobre o assunto, porque meditar e refletir e pensar são coisas opostas, são coisas distintas que acontecem no nosso corpo. Espero ter-vos esclarecido. Estarei cá na quinta-feira para mais um tema. Eu sei que hoje foi um tema um bocado exaustivo porque falei cientificamente como é que estas coisas mais ou menos funcionam. Se tiverem dúvidas sobre o que eu estive a falar, por favor, enviem as vossas mensagens, coloquem as vossas dúvidas, porque é muito complicado para mim também sintetizar um tema tão complexo aqui em 2 ou 3 ou 4 minutos para que vocês possam entender o que é que eu estou a dizer. Mas o mais importante é vocês perceberem que meditar e pensar são coisas opostas, ok? E que uma não pode estar quando a outra está, ok? Isto não pode acontecer porque são coisas opostas no nosso cérebro. E quando nós entendemos isto, começamos a compreender também outras coisas sobre a técnica de meditação, sobre o que é meditar.
sobre o estado meditativo, sobre isto tudo. Eu espero vos ter esclarecido, eu espero que toda a gente se encontre bem neste momento que nós estamos a passar, eu espero que vocês tenham força, eu espero que vocês comecem a praticar meditação. No meu canal do YouTube, da Criação.pt, há lá vídeos sobre os exercícios de meditação que vocês podem fazer em casa. Também no meu Facebook, na Criação.pt, também podem encontrar vídeos e informação sobre isso. Também podem ir ao site da Criação, também tem Criação.pt, também tem lá muita informação sobre a meditação. Então aproveitem este tempo para nós aprendermos, para nós refletirmos, e eu estarei aqui disposta a esclarecer-vos se surgir, entretanto, alguma dúvida. Da minha parte, obrigada. Tenham um resto de bom dia, tenham um resto de uma boa semana e estarei cá quinta-feira às 18 horas para partilhar convosco mais um mito que exista sobre a meditação. Até lá!